Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto traz um tema extremamente importante dentro da série sobre o tempo do fim. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, olho na tela, Jesus no coração e vamos então estudar hoje sobre o tema Já é a Última Hora. Esse é o tema de hoje dentro dessa série maravilhosa. Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo, por favor, em 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Até aqui. Esse é um assunto extremamente importante, sabe? Porque nós estamos falando exatamente sobre o tempo do fim. E esse texto, inspirado por Deus, escrito por João, esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. Perceba que nos temas anteriores nós falamos sobre o tempo do fim, o fim do tempo, estamos próximos da volta de Cristo, os acontecimentos estão aí, os eventos finais estão aí, então tudo isso nós já falamos. Mas agora você percebe que tem uma frase extremamente impactante que é: já é a última hora. Quer dizer, não está falando agora de tempo do fim, nem dos últimos dias, nem dos últimos meses, nem dos últimos anos. Está falando assim: filhinho, já é a última hora. Olha que curioso. E aí, esse texto fala assim: vocês ouviram falar que vem o anticristo, no singular. Então, primeiro ele cita assim: vocês ouviram falar que vem o anticristo. Depois ele fala assim: mas muitos anticristos têm surgido pelo mundo. E depois, no verso 19, a palavra de Deus diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Essa é uma notícia impactante, isso é uma bomba, porque diz assim: esses anticristos saíram do nosso meio. Que meio? Do meio do cristianismo. É isso mesmo. Agora vamos lá, vamos com calma para a gente entender bem este assunto. O primeiro ponto que eu tenho aqui na minha planilha de estudos bíblicos é o seguinte: quem é o anticristo? O maior, o anticristo. Bem, o anticristo se refere primeiramente a Satanás. Satanás é o primeiro anticristo, o maior. Por quê? Porque Satanás era um anjo de luz e ele morava no céu. Então saiu do meio de um lugar que era o céu. Então esse aqui é o que se rebelou, se colocou contra Deus, contra Cristo, porque queria ocupar o lugar de Cristo. Então Satanás é o anticristo maior, ok? Mas aqui na Terra também existe um anticristo que é enviado por Satanás, que é o representante de Satanás aqui na Terra. E esse anticristo que está na Terra não é uma pessoa, mas é um sistema político e religioso e político. Esse sistema que representa o anticristo e que é instrumento nas mãos de Satanás é chamado no Apocalipse de besta. Quer ver? Pega a sua Bíblia, por favor, e vamos para Apocalipse capítulo 13. Olha que texto extremamente forte. Apocalipse 13, e veja agora o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como os de urso e uma boca como de leão. E agora escuta: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja, a besta do Apocalipse recebeu o poder, o trono e a autoridade de Satanás. Ou seja, o poder da besta, o trono da besta, a autoridade da besta foram dados por Satanás. Então, o trono que a besta senta é o trono de Satanás. A autoridade que a besta exerce é a autoridade de Satanás. E o poder que a besta tem é um poder de Satanás.
Então veja, Satanás é o anticristo maior, mas aqui na terra existe um poder chamado de besta do Apocalipse, chamado de anticristo, e esse poder é o anticristo enviado por Satanás. Observe uma coisa muito curiosa. Deus enviou Jesus aqui na terra. Satanás enviou a besta. Jesus foi golpeado de morte na cruz. A besta seria ferida de morte. Ok? Jesus ressuscitaria. A ferida mortal da besta seria curada. Jesus receberia um nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho vai se dobrar, diz a Bíblia. E o Apocalipse diz que toda a terra irá se maravilhar seguindo a besta. Então você percebe que a besta do Apocalipse é o sistema religioso e político. Esse poder é chamado de anticristo, e esse poder chamado de anticristo e de besta é o anticristo, é o que a Bíblia deixa bem claro, que aqui na terra representa Satanás. Então, quando fala o anticristo, se refere a Satanás e ao poder da besta aqui na terra. Agora vamos lá, com calma, analisando com calma. Quando você estuda sobre a besta, você descobre que essa primeira besta é romana, enquanto que a segunda besta é americana. Esse é um assunto para tratarmos depois. Quando eu terminar essa série sobre o tempo do fim, nós vamos ter uma outra série chamada Apocalipse, a Resposta. Aí nós vamos trabalhar somente o Apocalipse, para entender as respostas de Deus para nós no Apocalipse. Bom, até aqui você entendeu. Agora, tem uma outra frase que aparece no texto que eu usei para começar. 1 João 2, 18 e 19. A outra parte diz assim: muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Por isso sabemos que é a última hora. Agora veja que o texto fala de muitos anticristos. Quem são esses muitos anticristos? São pessoas que aparecem por aí como falsos profetas, entendeu? Falsos cristos. São pessoas que usam a Bíblia, que estão ligadas ao movimento cristão, mas que são anticristos. Anticristo é todo aquele que, de alguma maneira, tenta ocupar o lugar de Cristo. O anticristo é todo aquele que quer trazer para si a adoração, o louvor, a reverência. Veja, todo aquele que deseja tomar o lugar de Cristo, todo aquele que quer ser o centro, todo aquele que quer ser reverenciado, adorado, é um tipo de anticristo. Portanto, os muitos anticristos são os falsos profetas, os falsos cristos e todos aqueles que estão tentando chamar todo o foco para si, tirando de Jesus o foco e trazendo para si. É o egocentrismo, é quando o ser humano tenta de alguma maneira ser o centro das atenções do ponto de vista de religioso, cristão. Então a Bíblia fala do anticristo e fala dos muitos anticristos. Mas o que chama a atenção também nesses dois textos é que a Bíblia fala assim: eles saíram do nosso meio, mas saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Entendeu? Agora veja, tem um outro texto que eu queria ler com você, que é 1 João 4, verso 1, para mostrar como é que a gente tem que se precaver, como temos que vigiar, como temos que cuidar. 1 João 4, verso 1 fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então esse texto está dizendo assim: não acredite em qualquer espírito, ou seja, não acredite em qualquer pregação, em qualquer pregador, em qualquer pastor, em qualquer padre, em qualquer ministro, em qualquer líder. Não acredite. Diz a Bíblia: provai os espíritos. Toda pessoa que prega, que fala de Deus, está falando movido por um espírito. Então, às vezes, a pessoa é usada pelo Espírito Santo, mas pode ser que tenha pessoas, e fatalmente, com certeza tem, que são movidas pelo inimigo de Deus. Então o texto fala assim: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, para saber se eles procedem de Deus ou não. Então uma dica é: não acredite em qualquer um.
veja o que a pessoa está pregando, veja o testemunho dela e coloque a luz da Bíblia para saber se é verdadeiro ou se é falso. Outra coisa importante, eu vou mostrar para você agora Atos 10, 25 e 26. Observe o que diz aqui, Atos 10, 25 e 26. Fala exatamente assim. Aqui está. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então veja, Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. E toda vez que um líder religioso aceita a adoração de uma pessoa, aceita que alguém se curve aos seus pés, aceita que alguém o reverencie, essa pessoa está tendo uma atitude de anticristo, aquele que recebe a adoração, aquele que aceita ser adorado, porque só Deus deve ser adorado e mais ninguém. Veja que Pedro não aceitou a adoração, certo? Agora vamos para Apocalipse 22, 8 e 9. Olha o que diz aqui Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então o anjo me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Perceba que o anjo apareceu para João, João se curvou, João se prostrou para adorá-lo e o anjo disse: João, não faça isso. Eu sou conservo teu, eu fui criado por Deus como você, adora somente a Deus. Percebe? Então aqui está a Bíblia Sagrada nos ensinando que nesses últimos dias, nessas últimas horas, nesses últimos tempos, nós precisamos adorar somente a Deus e não ao ser humano, e não ao inimigo, e não a nenhuma entidade, e não a nenhum ser, a nenhum objeto, a nada, a ninguém, a não ser somente a Deus. Só Deus deve ser adorado, reverenciado e deve ser aceito como nosso Salvador pessoal. Amém? Então, atenção. O tema de hoje você viu, já é a última hora. E nessa última hora, muita coisa vai acontecer. Muitos enganos irão aparecer, muitas mentiras irão surgir. É preciso vigiar o tempo todo. E às vezes esses enganos são sutis e são muitas vezes baseados, entre aspas, na Bíblia. Porque a pessoa pega um texto, torce o texto, tira do contexto e ensina uma coisa que Deus nunca ensinou. Por isso, todo cuidado é pouco. O que é falso porque é parecido com o verdadeiro. E nós precisamos então vigiar e orar, porque estamos vivendo na última hora e logo, logo, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, virá nas nuvens dos céus para nos buscar. Prepare-se e fica firme na palavra de Deus. Amém? Você aceita estudar mais a Bíblia? Você quer se aprofundar na palavra de Deus? Quer saber verdades tremendas da Bíblia? Então eu convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Vai lá e peça ajuda para o pastor e para os membros da igreja. E ali tem uma classe bíblica para você estudar a Bíblia, se aprofundar, tirar suas dúvidas, avançar no conhecimento e tomar a decisão certa conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento, essa mensagem, essa meditação. Sabemos que estamos vivendo na última hora e que logo, logo Cristo Jesus virá para nos buscar. Abençoe essa pessoa que ora comigo, para que ela esteja preparada, para que eu também esteja preparado e todos estejamos preparados para a vida eterna naquele dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos, por favor. Dê aqui o seu like, curtindo o nosso vídeo com aquele joinha. E também faça aqui os seus comentários. E se você não se inscreveu em nosso canal ainda, por favor se inscreva e faça parte do nosso canal de pregação da Palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.